Isso aí, começou pequeno, mas começou. Ah, rapaziada, aqui entrando, já tem bastante gente na praça. Deixa eu só tirar o som aqui. Vamos lá. Rapaziada entrando, já comentando. Bom, sintam-se todos cumprimentados. Hoje aqui a gente tem uma das figuras mais contundentes do jazz nacional. Todo mundo ouve e fala, caralho, que linguagem, né? Eu até brincando chamei de Experience Crazy Jazz. Uma vez eu vendo você tocando, eu falei assim, puta merda, cara, esse raciocínio desse cara é muito além do que eu posso absorver. Mas aí com o tempo eu fui observando outras coisas que você vai fazendo e tudo mais, eu fui fazendo com o tempo na sua carreira, desde quando eu te conheci em 98, sim, que a gente estava falando lá, sim, e vi que você é um cara que não tem medo de arriscar e não tem medo de pôr aquilo que você pensa e como você pensa na sua música. Então, não tinha como deixar de convidar você para vir aqui com todos nós, hoje Michel Leme. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Assim que a gente fez aquele pequeno ensaio dessa live lá no Music Maker, eu fiquei super afim de fazer. E ainda mais por conhecer o caráter todo do programa, que ele não busca se adequar a nenhum padrão desses que chamam de deu certo. O que dá certo é a gente viver a vida como a gente acredita que tem que viver, como a gente sente. Então, aí isso tudo, eu sintonizo muito com essas coisas, com essas iniciativas. Então é um grande prazer, uma honra estar aqui. Que legal, legal. Michel, conta um pouco da sua trajetória, como foi o início com o instrumento e até você chegar a desenvolver esse trabalho tão singular que é a sua maneira de ver e executar a música. Se você puder sintetizar em 5, 6 horas, fica a noite é sua, fale à vontade, por favor. Minha mãe conta quando eu tinha... eu não sabia falar direito ainda, eu estava começando a andar, eu ia na vitrola e ficava tentando rodar aquilo para ouvir alguma coisa. Enfim, histórias de mãe, né? Mas que eu comecei a sentir vontade de tocar, eu comecei a sentir bem cedo. Aí eu adiei um pouco a experiência de pegar o violão, por exemplo, que estava lá e sempre em casa, meu irmão toca. E aí com 6, 7 anos eu comecei a tocar. Aí meu avô morava na mesma casa, a gente morava numa casa, tinha uma horta aqui que dava para essa rua de baixo, tinha um quintal aqui no meio, que era o nosso campo de futebol, casa do meu tio, a casa do meu avô, e aqui tinha a rua Frei Orlando, lá na Santa Isabel. Então eu pegava e ia para casa do meu avô, ficava assistindo ele tocar, ele tocava muito bem. Ele viu que eu queria
E aí ele falou, vou te ensinar esses acordes aqui. Se você conseguir, você acompanha essa música, essa outra música, eu te dou um violão. E aí eu fui fazendo. Aí junto com isso meu irmão me apresentou o Jimi Hendrix. Ele tava na TV e o meu irmão falou, olha isso aí, era o Jimi Hendrix, o primeiro guitarrista. Olha isso aí! O primeiro guitarrista que eu vi era o Hendrix. Eu falei, caralho, é assim que toca guitarra. E com 14 anos eu vi o Barney Castle tocando na TV, era uma propaganda de um troço que ia passar. Eu falei, cacete, eu quero tocar isso aí. Eu preciso tocar isso aí. E aí eu fui estudar só com 18, fui estudar com alguns caras. No final das contas eu tive que estudar sozinho. Porque eu achava que alguém ia me pegar pela mão e mostrar o caminho das pedras, mas talvez eu faça isso com os caras hoje. Mas mesmo assim é muita decisão de cada um, sabe? Claro. E aí enfim, eu sempre quis tocar algum tipo de som que eu pudesse captar o que está acontecendo agora. E a razão de eu tocar o que chamam jazz, eu detesto chamar de jazz, porque você fala pra alguém, eu toco jazz, aí o cara viu algum show de jazz que foi uma merda e ele vai falar, não quero. Então eu chamo de vá assistir. Vá me ver e seja o que Deus quiser, vamos lá. Então hoje, por exemplo, quando me chamam pra fazer coisas, mesmo o pessoal do metal às vezes me chamam pra participar de alguma coisa, o pessoal do rock aqui, que eu gosto, vários caras, admiro, eles me dão essa carta branca, vai. Então, não sei se é sorte, mas é claro que eu também devo ter colaborado com alguma coisa, mas eu me sinto muito afortunado por poder pegar a guitarra e não precisar mentir pra ninguém. Então, basicamente é isso. Trabalhar em cima de partners de jeito nenhum. A sua visão musical, como é que funciona isso? Porque eu vejo que é sempre, eu acho que até usei a palavra errada, você não arrisca, você coloca musicalmente, como você está dizendo aí, acabou de falar, aquilo que você está sentindo na hora. Então, como você pensa isso? Explica um pouco para a gente, porque é uma maneira diferente, é uma maneira rebuscada e singular de execução, né? Algumas... Tem de tudo, quando alguém ouve que eu toco, de alguns casos falam que é muita nota, e eu já não ligo mais pra isso, porque é um preconceito, né? Então quando você vê uma pessoa insistindo num preconceito, ela tá com um sério problema. Porque música nunca foi algo para você ficar com um contador de notas e medindo se o cara serve para você ou não, né? Então, eu sempre gostei, por um lado, de ouvir coisas que eram rápidas e bonitas, né? E que o caminho da melodia, a trilha dessa melodia formava uma harmonia. Então, eu gosto disso. Então eu comecei... Sei lá, quando eu tinha 14 anos, eu apareceu mal, me falei, pô, esse cara consegue fazer esse negócio. O Van Halen também, né, em 77 surgiu e todo mundo pirou, eu tinha 5 anos. Mas eu gostava desse lado da música, eu queria tocar uma coisa que era rápida, mas não pela rapidez, pela fluidez e pela beleza desse negócio. Só que também tem um outro lance, que é o swing de qualquer tipo de música que você vai tocar, que é você tocar no tempo. E... antes disso tem aquelas melodias que vem na tua cabeça, que pode ser um trecho de ópera ou uma coisa que pareça ópera. Então, ao grosso modo, são 3 faixas de frequências rítmicas. E claro que tem muitas coisas no meio, mas porque às vezes pode tocar um ritmo em cima de um ritmo, enfim, mas essas possibilidades me fazem amar a música e me fazem continuar com o mesmo tesão de tocar do que quando eu tinha 6 anos. Então, quando vem um solo pra mim, tipo a minha hora, eu tenho a mesma gana de sempre, manja. Porque eu gosto de preencher esse espaço que me dão
com as coisas que passam pelo meu ser na hora, sabe? Não é só aqui. Então, por exemplo, desse lado mais jazzístico, vamos dizer, minhas influências maiores são saxofonistas. Por isso que às vezes eu tenho uma iniciativa diferente no solo. Então, ao invés de começar um solo, tipo, que eu respeito e tá tudo certo. Eu não sinto isso. Claro. Eu prefiro... É como se a gente estivesse num lugar e eu falasse pra você... Você já imaginou que a gente podia abrir um buraco naquela parede? Entendeu? Aí passar por ali, às vezes, essa porta, a gente pode passar por aquele buraco ali. Mais ou menos uma isso. Bela de uma explicação. A questão não é só você querer ser diferente ou chocar, etc. Eu preciso descobrir o que tem aqui dos meus ancestrais, de tudo, do meu inconsciente. Então, o Sonny Rollins fala que quando ele vai tocar, ele tenta acessar o inconsciente dele. Então, ele fala, eu estudo, eu pratico. Agora ele não pode mais, porque ele está com uma doença pulmonar, está com 88 anos. Mas ele fala, eu estudo, pratico, estudo de tudo, muitas horas mesmo. Falei com um pianista que tocou com ele. Era brutal o esquema de prática dele. E aí mesmo assim ele fala, quando eu chego para tocar, eu tô com a mente em branco. Então para mim isso é uma grande lição, porque se realmente você vai lidar com um momento, por que você vai chegar cheio de coisas pré-concebidas, entendeu? Então essa abertura que eu fiz aqui é de uma música que chama Ó Humanidade. Eu toquei só a parte 1 dela, para abrir rapidamente o programa. Mas no disco ela tem 18 minutos. Uau. Acabou ficando com 18 minutos. Uhum. Que é um disco que chama Ritual. Um desses 5 discos que eu gravei agora de março para abril. Como é que... Você gravou 5 discos de março. Bom, com o advento Da facilidade. do fim do CD, Uhum. eu adoro a experiência do CD, do encarte e tal, mas acabou. Então, agora você lança um trabalho, vai direto para o Spotify e plataformas. Tem a Trattori que faz isso para mim desde, sei lá, 2002. E eu tinha esses trabalhos prontos, ainda entrou no meio desses 4 trabalhos, entrou um trabalho do Maicon, que é um trompetista, amigo meu, é o Maicon Mesquita, e a gente fez um grupo real, a gente tocava as músicas ao vivo, decoramos as músicas, ninguém lia mais nada, e gravamos também. Então foi muito louco, cara, que eu tava, depois de chegar da praia em janeiro, esse ano eu podia ir pra praia, veio esse negócio na minha cabeça, tem esses trabalhos prontos, por que eu não gravo tudo em seguida? Isso são... Quantas músicas você pode me falar? Eu não sei, mais de 25 com certeza. Tá. E músicas, pelo que você me entender, são músicas longas. De 7 a 18 minutos, mas é uma média assim de 10. E aí deu certo, eu gravei no estúdio da Music Maker, né, o Ivan, a gente tem essa parceria com a guitarra e entrou no estúdio também. E gravei também um disco que eu gravei no outro estúdio do Ari Holland. Enfim, foi tão louco, mano, que são muitas pessoas envolvidas, desde o técnico e os músicos. Mas deu tudo certo assim, ó. Pá! Em 5 semanas eu gravei os 5 discos. E não foi uma questão de quantidade. Quando eu ouço, eu me divirto e a hora que acaba as músicas eu falo... Isso é uma coisa, não é simplesmente eu quis quebrar um recorde. Você tinha um material para ser registrado. Sim, mas é que como ele é tocado, ninguém sabe o que vai acontecer. Então explica isso. Como tem um assim? tema, o tema dura de 1 a 1 minuto e meio, só que o resto... Ah, tá. Então é um disco totalmente de improvisação. Sim, é dentro da linguagem que se chama de jazz, mas é que a gente usa várias linguagens, acaba cada um trazendo sua experiência e vem o advento da interação ainda na hora. Então, por exemplo, eu gravo com todo mundo na mesma sala, tudo vazando. Tá. Eu não tenho como
um cara tá numa outra sala. Não existe isso. Você precisa ter um contato quase que físico com o cara para rolar o clima do que está acontecendo no momento. Então são registros momentâneos mesmo. Sim. Sim. Ótimo. O que eu me lembro, não teve terceiro take de nenhuma música. Quer dizer, desculpa, teve no máximo terceiro take. Quarto take não existe. Na maioria das vezes é primeiro ou segundo take. Daí quando eu tô muito descontente, bate aquela encarnação no estúdio e a gente fala, vamos gravar mais uma e grava. E a música inteira, vambora. Sim, é muito intenso, mano. Você vai pro estúdio gravar 7, 8 músicas e você sai esgotado, porque é uma experiência de muita concentração em você e no grupo. Então foi uma experiência riquíssima. Teve um dia que quando eu gravei esse Ritual, que é o mais recente que saiu, tem 2 pra sair ainda. Quando eu gravei o Ritual, eu fui dormir 11h30 da noite, eu tava destruído, mas eu durmo 4 da manhã todo dia, mas esse dia eu tava destruído. Mas valeu a pena, porque quando eu ouço eu falo, não, nós registramos alguma coisa, isso existe, tem substância, então esse é o meu critério. E isso foi também, acho que acredito que o seu critério para estudo, desde quando você resolveu abordar esse caminho musical, né? Eu poderia falar sobre jazz, mas tem muita gente que abraça o jazz. Eu não quero me rotular, entende? Você chama Júnior Rossetti. Eu me chamo Michel Leme. Por que falar que eu sou jazz? É muito pouco. É muito pouco. É um limite. Eu acho que as pessoas podiam parar de tentar colocar as pessoas em gaiolas ou gavetas. Então, hoje, antes de vir pra cá, teve uma amiga que gravou 3 vídeos de ontem, quando eu toquei Bocato, Cuca e o Glécio. E eu assisti 5 vezes cada solo para sacar o que eu tenho que melhorar. E é sempre isso. Então, é um trabalho, tem muita coisa para se fazer, mas é um puta prazer também, porque quando você vê que você melhorou em alguma coisa, você vibra com aquilo e a música te dá um ânimo que dura anos, talvez. Então, eu poderia te responder que sim, eu comecei querendo o máximo de qualidade, né? Quem não quer? Mas é uma puta luta, né? Como a gente falou lá, tem perrengue pra caramba, entendeu? Tem momentos que eu falo, pô, eu não gostei disso aí que eu fiz. Por que eu fiz isso aí? E aí eu tenho que trabalhar aquilo pra na próxima vez eu não cair na mesma armadilha, porque muitas vezes a gente faz umas merdas porque você tá tenso. Então como é que eu tenho que me preparar antes pra não ficar tenso? Então, sim, eu desde o começo eu quis tocar no meu máximo e eu tô sempre, nas aulas eu toco no meu máximo, mas é um caminho muito complexo, muito rico e eu não sei mais a diferença entre a música e a vida. Para mim elas estão completamente unidas. Uau! Intenso! Bom, então deixa eu separar um pouco aqui, porque senão eu começo a pirar. Eu vou a estudo. O que você estudou para chegar nisso que você é hoje como músico? Bom, eu comecei a ver que eu precisava decifrar os acordes. Que a música popular, no caso a gente não toca em cima de composições de música clássica, que a arquitetura delas é diferente. Você até identifica harmonias, claro, mas é outra arquitetura. Essa arquitetura da música popular, que é desde o metal, jazz ou pop ou seja o que for, você começa a ver que os acordes, eles são cenários para cada trecho de uma melodia e eles têm as suas próprias leis. E eu preciso saber o que funciona dentro, quais são os limites dentro de cada acorde. Então eu comecei a investigar isso, saca? Então, por exemplo, se eu vou tocar Mi bemol maior,
Eu precisava saber o que... Então aí vem desde os modos que servem em cima, os diferentes Mi bemóis maiores e as substituições, o que dá pra fazer em cima do Mi bemol maior, tipo, posso tocar o arpejo de Lá meio diminuto e blá blá blá. E eu fui catalogando isso e deixando embaixo do meu dedo, mas obviamente na hora que você vai tocar, não dá tempo de pensar. Você procura evitar todos os padrões que você colocou. Padrões não, você tem embaixo do dedo a mecânica, mas você procura livrar isso, usar essa mecânica que você tem, essa desenvoltura mecânica, para aquilo que você está imaginando melodicamente no ar. Sim, não sim. vir com aquilo que você veio estudando. Não, que nem o aquele... estudo é simplesmente para você ter a fluidez. Sim, E o resto perfeito. é conversa entre você e o instrumento no momento. Perfeito. E eu erro muito, porque eu estou buscando as alturas e os ritmos e as combinações e as métricas que a intuição canta para mim. Então eu erro pra cacete, só que a improvisação também está em como você lida com o erro, né? Então, isso que você descreveu é muito legal, achei muito preciso, achei muito válido. E não dá tempo de pensar. Só que às vezes você tá tocando uma música tão difícil e você dá aquela olhada no Waze, entende? Peraí, deixa eu ver. Porque tem acordes que são tão estranhos e sintéticos pra mim que eu dou aquela pensada pra não me ferrar dentro das leis dele, entendeu? Então a improvisação, se eu vou tocar em cima de uma música que tem vários acordes, por exemplo, né, eu quero ir daqui até ali. Só que eu vou ter que passar por 4 países. Quando eu passar por esses países, eu preciso saber quais são as leis desses países para não ser morto por besteira. Então é mais ou menos isso. Entendi, agora entendi. Porque, por exemplo, nessa... Deixa eu dar uma afinadinha aqui. Essa progressão que eu toquei, por exemplo, é de uma música bastante conhecida desse repertório jazzístico, não sei o quê. E a questão é a seguinte, esse acorde, ele nunca será esse. Sim, claro. Que nunca será esse. Que nunca será esse, que nunca será o próximo. Então, quando as pessoas me perguntam, você toca por acorde ou por centro tonal? É uma pergunta, não está certa essa pergunta. Porque... Você não fez a pergunta certa, querido. Mais ou menos por aí, porque você, se for o caso, se for uma sequência assim... Claro, porra, tá tudo em Dó maior essa porra, eu vou ficar quebrando a cabeça pra tocar falídio que vai durar meio segundo, foda-se, falídio, nesse aspecto. Só que não aqui, ó, porque esse segundo acorde não está em Mi bemol, ele está em Mi bemol pelo campo harmônico que falam. Ok, eu conheço esses campos harmônicos, tá tudo certo, mas a questão é que esse acorde, se eu toco Mi bemol lídio em cima dele, no segundo acorde eu tenho que tocar Fá menor melódica para não ser morto dentro das leis da mesmice dele de não tocar coisas que são feias em cima dele. Entendi. Então eu tenho que respeitar as leis de cada acorde, seguindo o meu caminho, seguindo o fluxo melódico. E isso é um grande desafio para o improvisador, sempre foi. Então você ouve mestres que resolveram várias coisas, assim, tipo Coltrane, Wayne Shorter, o Sonny Rollins, Keith Jarrett, caras aqui como o Hélio Delmiro, que obviamente sou influenciado por esses caras. Aqui é muito recente, entendeu? Claro. Então por isso que às vezes eu me refiro a esses caras, mas não é uma questão de síndrome de vira-lata ou de falar que o americano é superior e o cacete. Não. Se o americano fosse superior, ponto, todos os caras formados nessas universidades milionárias tocariam no mesmo nível que esses caras, mas não. É bem o contrário que acontece. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que tem mestres
E não importa de onde o cara seja. Eu amo ouvir, por exemplo, Hari Prasad Kaurasia, que é um flautista indiano, que, pelo amor de Deus, como ele desenvolve cada detalhe do que ele improvisa é brutal. E a música clássica e uma porrada de outras coisas, enfim. Então tem mestres na história, registrados para nossa sorte, que eles falam, você já pensou nisso? Claro. E me diz uma coisa, influências mais detalhadas suas quais são, cara? Aonde você vai, onde você bebeu bastante para formar o seu repertório musical? O repertório que eu falo é embaixo do dedo, né? Quando eu era moleque eu ouvia o que os meus irmãos ouviam, que é tipo Beatles e Jimi Hendrix. E Jimi Hendrix eu amo até hoje. É visceral pra caralho e eu ouço sem separação, assim, o jazz é melhor. Não, eu ouço Hendrix e falo, caralho. Depois eu comecei a ouvir esses artistas de jazz, tipo Thelonious Monk, Miles Davis e todos esses nomes mais famosos que falam são realmente fodidos, mas os caras que eu me identifico, eles saem do mesmice do estilo, entende? Então quando você ouve Sonny Rollins, ele não tá muito aí pra... se ele tiver que tocar um trecho de uma ópera porque pintou na cabeça dele, ele vai tocar. Com uma técnica do Oscar Peterson, mas do Peterson, mas com com delírio. Com delírio, entendi. Toda a fluidez de um cara muito mais conservador, com delírio de uma pessoa de mente totalmente aberta. Eu preciso aprender bastante dessa linguagem, eu tô sempre buscando aprender da linguagem bebop, principalmente, porque me ajuda, mas não é uma questão de parecer com querer ser porque as pessoas... Não, eu acho que eu preciso. Então cada um tem suas necessidades. Então sempre que eu estudo isso, eu me sinto bem e mais fluente e libera esse outro lado. Só que é uma disciplina, meu, para você tocar no tempo e soar... você soar coerente e soar bem em cima, seja lá do groove que for. Eu não sei se uma vida basta. Sem dúvida nenhuma. Mas a questão é que tem espaço para individualidade. Eu não toco jazz com medo de não ser aceito porque eu coloco as minhas coisas ali. E eu vejo isso acontecer pra caralho. Os caras imitam Pat Metheny pra cacete. Uns outros poucos imitam George Benson e é o mesmo problema. Você se esconde atrás de um avatar. Tô falando com você aqui, mas tá o Sérgio Chapelin na frente, né? É uma merda isso, é loucura. Não. Eu prefiro me expor, porque esse é o processo. Eu não posso adiar esse processo. Eu tenho que começar ele. Eu comecei e eu tenho que continuar ele da maneira mais honesta possível. Então não vai ter como, eu não vou poder me esconder atrás de outros caras. Eu tenho influências, mas eu acho que a influência não é você virar um cover, manja? Não é porque eu falo, eu até nem menciono muito eu tenho influência de fulano, porque parece até pedante, saca? Parece que você de certa forma está se comparando, ou... Não, eu acho que esses caras são mestres, mas eles me mostram um nível de um monte de coisas. E eu falo, eu quero esse nível, só que sendo eu mesmo. Stravinsky fala, você precisa conhecer os mestres, mas não vestir as roupas deles. Tá bom? Entendi. Bom, então é o seguinte, eu vou pedir para você tocar uma música e aí depois a gente vai conversar sobre o seu não mais efeito, porque eu te conheci através de efeitos, por causa de efeitos, e hoje em dia você é um cara tipo Nelson Faria, vem com um cabo e fala onde eu ligo o meu setup. Mas hoje à noite, por exemplo, eu vou usar um flanger e um wah para tocar, e amanhã eu vou gravar uma participação num single de uma banda de
eu não sei como eles se chamam, que estilo eles se colocam, mas uma banda de metal daqui com alguns amigos. Isso. Então eu curto. Tem ocasiões em que eu prefiro que a guitarra soe mais direto possível, mas depois a gente fala disso. Tá bom, vambora. E eu já vou dar uma olhada aqui vendo a rapaziada. Legal, sala cheia, hein? Vambora. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse instrumento é do Ivan.